Tem um fertilizante que a indústria química não quer que você conheça. Não porque é perigoso. Porque é de graça. Camponeses europeus usavam esse método por séculos, fazendo dezenas de litros de adubo líquido rico em nitrogênio, fósforo e potássio sem gastar absolutamente nada. Sem loja. Sem embalagem. Sem dependência de nenhum fornecedor. E no século XX, quando a indústria de fertilizantes químicos se consolidou, esse conhecimento foi sendo empurrado para fora dos manuais agrícolas. Não por decreto. Não por lei. Simplesmente porque não gerava lucro ensinar. Mas a bioquímica não mudou. O processo que funcionava em 1650 funciona hoje. E vou te mostrar exatamente como fazer, do início ao fim, com material que você provavelmente já tem ou consegue de graça. Mas antes de chegar na receita completa, preciso te mostrar o que esse líquido realmente é. Porque quando você entender o que está dentro dele, nunca mais vai olhar para um saco de fertilizante químico do mesmo jeito. Vamos começar com uma pergunta que parece simples. O que é NPK? Você provavelmente já viu essa sigla em algum saco de adubo. N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. Os 3 macronutrientes que determinam o crescimento, a floração e a produção de qualquer planta. O nitrogênio é o nutriente do crescimento vegetativo, folhas, caules, expansão. Sem ele a planta fica amarela, pequena, estagnada. O fósforo é o nutriente da energia e do desenvolvimento radicular, raízes profundas, floração, formação de frutos. Sem ele a planta cresce, mas não produz. O potássio é o nutriente da resistência, fortalece as paredes celulares, regula a absorção de água, aumenta a resistência a doenças e ao estresse hídrico. Sem ele a planta é frágil e vulnerável. A indústria descobriu como sintetizar esses 3 elementos a partir de processos industriais: mineração de fosfato, fixação de nitrogênio atmosférico, extração de sais de potássio. Empacotou tudo numa fórmula numerada e criou uma dependência global. Mas aqui está o que a indústria não te conta. As plantas não leram o rótulo do saco. Elas não sabem se o nitrogênio veio de uma fábrica na Alemanha ou de uma folha verde em decomposição no seu quintal. Para a raiz que absorve, o íon de amônio é o mesmo. O fosfato é o mesmo. O íon de potássio é o mesmo. A origem não muda a molécula. E folhas verdes contêm nitrogênio. Restos orgânicos contêm fósforo. Cinzas de madeira contêm potássio. Tudo o que você precisa já existe ao seu redor. O processo camponês simplesmente extrai esses nutrientes de forma que a planta consegue absorver diretamente. Nos comentários me conta agora. Quanto você gasta por mês em fertilizante para o seu quintal ou jardim? Porque o que vem a seguir vai transformar esse número em zero. O processo se chama biofertilizante por maceração ou, no nome que os camponeses europeus usavam, pooring. A lógica é brutalmente simples. Você pega material vegetal rico em nutrientes, submerge em água e deixa o processo de decomposição anaeróbica extrair os nutrientes do material sólido para o líquido. Em 2 a 4 semanas, dependendo da temperatura, você tem um líquido escuro, concentrado, biologicamente ativo, carregado de nitrogênio, fósforo, potássio, micronutrientes e micro-organismos benéficos. Diluído na proporção correta, esse líquido é aplicado diretamente no solo ou nas folhas das plantas como fertirrigação ou adubação foliar. E a planta absorve os nutrientes com a mesma eficiência que absorveria de qualquer fertilizante solúvel comprado. Mas existe um detalhe sobre o pooring que os manuais modernos de jardinagem raramente mencionam, e que o torna superior ao fertilizante químico em um aspecto específico que a indústria não consegue replicar numa embalagem. Segura isso! Vou chegar lá logo. Antes da revelação completa, se inscreve no canal agora. Porque o protocolo exato de preparação, os materiais, as proporções, os sinais de que está pronto e o detalhe que multiplica a eficácia do líquido final, é o que vem a seguir. E é o tipo de informação que não aparece numa busca rápida porque ninguém tem interesse comercial em ensiná-la corretamente. Aqui está o protocolo completo. Os materiais. Você precisa de um recipiente de plástico ou madeira, nunca metal, porque os ácidos produzidos durante a fermentação reagem com metal e contaminam o produto. Um balde de 20 litros é ideal para começar. Um tonel de 50 litros se você quer produção em escala para um quintal maior. Para o material vegetal, as melhores opções são as que combinam alto teor de nitrogênio com alta disponibilidade. Urtiga, se você tem acesso, é o material mais rico em nitrogênio disponível para esse processo, usada pelos camponeses europeus exatamente por isso.
Mas qualquer combinação de folhas verdes jovens, aparas de grama fresca, folhas de leguminosas como feijão e ervilha, folhas de abóbora, bananeira ou qualquer planta de crescimento rápido funciona com eficácia comparável. Você não precisa de urtiga. Você precisa de folhas verdes. A proporção base: 1 kg de material vegetal fresco para 10 litros de água. Escala linear: para 20 litros de produto final, 2 kg de material vegetal. A preparação: corte ou amasse o material vegetal antes de submergi-lo. Isso aumenta a superfície de contato e acelera a extração de nutrientes. Submerja completamente no recipiente com água. Cubra com uma tela ou pano que permita a troca gasosa, mas impeça a entrada de insetos. O processo produz gases que precisam de saída, mas não pode ser completamente fechado. Posicione o recipiente ao sol ou em local quente. Temperatura acima de 20 graus acelera significativamente o processo. Abaixo de 15 graus o processo desacelera e pode levar o dobro do tempo. Mexa o conteúdo uma vez por dia com um bastão de madeira, nunca metal. A mistura diária oxigena parcialmente o processo e distribui os nutrientes de forma mais homogênea no líquido. Os sinais de que está pronto. Em 2 a 4 dias você vai notar o primeiro sinal, a formação de espuma na superfície e um cheiro forte, fermentado, que confirma que o processo biológico está ativo. Esse cheiro é normal e desejável. É o sinal de que a decomposição está extraindo os nutrientes. Entre o 7º e o 14º dia, dependendo da temperatura, a espuma começa a reduzir. O líquido escurece progressivamente, de verde amarelado para marrom escuro, quase preto em algumas formulações. O produto está pronto quando a espuma cessou completamente, o líquido está escuro e estável, e o material sólido flutuante se desfaz facilmente ao toque. Nesse ponto você tem um fertilizante líquido ativo e concentrado. Filtre o líquido separando o material sólido. Use pano ou peneira fina. O material sólido filtrado pode ser adicionado à composteira ou enterrado diretamente no solo como adubo sólido. Nada se perde. A diluição. Esse é o detalhe onde a maioria das pessoas erra e arruína o resultado. Aplicam o purim concentrado diretamente nas plantas. O concentrado é forte demais para aplicação direta e pode causar queimadura nas raízes e folhas. A diluição correta é 1:10 para aplicação no solo, uma parte de purim concentrado para 10 partes de água. Para adubação foliar, aplicação direto nas folhas, dilua 1:20. O líquido diluído tem a coloração de chá fraco, amarelo-marrom claro. Se estiver mais escuro que isso, dilua mais. Agora o detalhe que prometei antes. O que torna o purim superior ao fertilizante químico numa dimensão que a indústria não consegue empacotar. Micro-organismos vivos. O processo de fermentação do purim produz uma população de bactérias benéficas, principalmente bactérias fixadoras de nitrogênio e solubilizadoras de fósforo, que chegam ao solo junto com os nutrientes. Essas bactérias não apenas entregam nutrientes imediatos, elas colonizam a rizosfera, a zona ao redor das raízes, e continuam trabalhando por semanas depois da aplicação. Um fertilizante químico entrega NPK e pronto. O processo acabou quando o sal se dissolve. O purim entrega NPK mais uma comunidade microbiana ativa que melhora o solo a longo prazo. É a diferença entre dar um peixe e ensinar a pescar, mas aplicada à biologia do solo. Agora fecha o ciclo. Você começou esse vídeo com uma indústria que criou dependência global em torno de 3 elementos que sempre existiram em qualquer quintal. Entendeu o que é NPK e por que a molécula não se importa com a origem. Aprendeu o processo que camponeses usavam por séculos para extrair esses nutrientes do material ao redor deles. E descobriu que o produto final não só réplica o fertilizante comprado, ele entrega algo que nenhuma embalagem consegue: vida microbiana ativa que melhora o solo além do ciclo de nutrição imediata. Dezenas de litros. Custo zero. Processo de 2 semanas. Material que você provavelmente descarta toda semana. Da próxima vez que você estiver prestes a comprar um saco de fertilizante, para 1 segundo. Olha ao redor do seu quintal. As folhas que estão no chão. A grama que você aparou. Os restos da poda. O material que ia para o lixo orgânico. Tudo isso é NPK esperando ser extraído. E agora você sabe exatamente como fazer isso. Se esse vídeo mudou sua relação com o que você descarta toda semana, deixa o like. Para que mais pessoas que estão gastando dinheiro desnecessariamente com fertilizante encontrem esse conteúdo. Nos comentários me conta qual material vegetal você tem mais disponível no seu quintal: urtiga, aparas de grama, folhas de bananeira, restos de poda.
Quero saber com o que vocês trabalham porque nos próximos vídeos vou mostrar as variações do Purin específicas para cada material e como cada uma afeta a composição final do nutriente. Os próximos vídeos continuam construindo o sistema completo: solo protegido, irrigação autônoma, pragas bloqueadas sem veneno, ervas daninhas extintas sem capina, e agora fertilidade produzida dentro do próprio quintal. Cada vídeo é uma peça. E esse foi mais uma peça que elimina uma dependência que nunca deveria ter sido sua. Deixa o canal salvo. Esse tipo de conhecimento não aparece por acidente no feed de ninguém. Aparece para quem foi buscar. E você acabou de encontrar mais uma peça do sistema.